faz algum sentido lógico. A gente tem mais de 500 deputados, mais de 70 senadores, todo mundo ali se reunido no Legislativo para tomar decisões que vai, em teoria, melhorar o país, e um ministro do Supremo ir lá e tentar travar todo esse processo. Fique aí agora com a gente que a gente vai falar sobre essa PEC aí, que tá tentando dar uma organizada nessa bagunça. Vambora? Fala, meus honrados, Rafael aqui de volta, beleza? Vamos para mais um debate complicadinho aqui. Dia 22 agora, quarta-feira, foi feito um debate no Senado sobre uma PEC que limita o poder do Supremo. Mas não é do Supremo, é de maneira monocrática do Supremo. Ou seja, hoje a gente tem uma corte do Supremo Tribunal Federal que tem 11 cadeiras. Qual seria o ideal? O Legislativo, ele tem mais de 500 pessoas em uma das câmaras, mais 70 no Senado, de todos os espectros políticos, desde a extrema esquerda até a extrema direita. Essas pessoas entram num consenso, que eu não sei como. E entra num consenso, cria uma lei e vem um ministro e vai lá e trava isso. Então essa PEC é para não deixar isso acontecer. Ou seja, são 11, não são? Então faz o encontro desses 11 ministros, eles vão debater, eles vão votar, e aí pelo menos de maioria simples, né? 6 contra 5, aí se aprova ou se nega essa lei. Agora não pode um só ministro travar todo o processo. Então a PEC é sobre isso. Foi feita a votação, 52 senadores foram a favor, 18 foram contra, então ela foi aprovada, agora foi mandada para a Câmara dos Deputados. Agora uma situação interessante. Geralmente a gente tem a situação e a oposição, quem governa e quem é a oposição. Hoje quem governa é a esquerda, quem é a oposição é a direita. Essa PEC ela é de direita. Geralmente quando é colocada uma PEC de direita, geralmente o pessoal da esquerda vai contra e vice-versa também, para ser bem justo. Essa PEC é de uma pessoa de direita. As pessoas de centro, centro-direita e direita foram a favor, né? Por isso são 52 votos, mas o pessoal de esquerda foi contra. Interessante que um deles foi a favor. E ele é até famoso, Jacques Wagner, lá do PT, ele é político mais antigo, e ele foi a favor da PEC. E aí deu um bafafá. O povo foi pra internet xingar o cara, falando que ele tá traindo e tudo mais, mas o cara usou de lógica. Não faz o menor sentido um cara só travar todo o processo democrático. O senador do Podemos, né, do partido Podemos, que propôs essa PEC, ele fala que não está entendendo por que tanto bafafá, tanta confusão, sendo que é uma coisa óbvia. Não pode uma pessoa só parar todo o processo legislativo por vontade própria, só uma. E a repercussão foi enorme. Os ministros do Supremo Tribunal Federal praticamente surtaram. Foram para a mídia falar. Interessante que eu acho que geralmente o juiz fala nos autos, né? Esse negócio de ir para a mídia falar é algo um tanto quanto estranho, né? É muito da nossa brasilidade, porque o Supremo fala por autos, o juiz fala por autos, e não em entrevistas, né? Mas eles falaram, debateram sobre isso. Alexandre de Moraes, que é um dos ministros, o Barroso, o Gilmar Mendes, todos eles foram, não que isso está errado, que um poder está querendo controlar o outro. Será? Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes falou que no Supremo as pessoas não são covardes, são corajosas. Só que há de convir comigo, né, senhores ministros, que é muito cômodo você dentro lá do conselho aí desses 11 ministros, cheio de segurança em volta, falar de coragem e de covardia, né? Falar de coragem e covardia de verdade é na rua. Você vê da realidade. Ali é coragem ou covardia. Você num espaço cheio de gente protegendo, falando, nós somos muito corajosos. É um tanto quanto estranho, né, senhor? Que negócio é esse ser corajoso, mas tá cheio de segurança em volta? Bom, eles vão dizer isso. O outro ministro, que é o Barroso, vai dizer que é um retrocesso democrático, como se a democracia fosse personalizada de uma pessoa só. Né? Democracia, demos, é povo, cracia, é poder, então é poder na mão do povo. Como pode você ir contra uma determinada postura, não é nem contra a pessoa, uma determinada postura de alguns indivíduos, isso é um ataque à democracia? Isso é um debate sobre o que vocês estão fazendo, se é correto ou não. Não tem nada a ver com ser a favor ou contra a democracia. As pessoas tentam manipular as coisas, mas as coisas têm que fazer sentido também, né? Senão fica perdido. Sendo que um dos ministros do Supremo já falou de uma vez para um cidadão lá nos Estados Unidos, perdeu o mané. Por favor, Barroso, responde pra gente. Perdeu o mané, numa mola. Falou também, nós derrotamos o bolsonarismo. Nós
Nós derrotamos o bolsonarismo. Então, né, tem que fazer sentido. Um outro detalhe aqui, só para concluir o vídeo de hoje, eu acho que o problema dos ministros não é nem essa PEC. Porque faz sentido você pedir para que as decisões feitas no Legislativo não possam ser quebradas por um ministro só, tem que ser por vários. Eu acho que eles estão com medo de que isso comece a evoluir, aumentar em escala e mais para frente vir mais questões em cima deles. Por exemplo, já estão pedindo para que limite o tempo de mandato deles. Ou seja, hoje eles são colocados como ministro sem data, ou seja, ele vai com 75 anos ele aposentar. Ele aposenta. Agora estão querendo debater que seja, por exemplo, 10 anos de mandato, depois vai ser obrigado a trocar. Outra coisa, não param de falar sobre impeachment de ministro do Supremo, porque a Constituição permite isso, não é contra a lei. Mas nunca se disse tanto na sociedade sobre o impeachment de um ministro do Supremo. Então o que eu acredito é que não é essa PEC. Eles estão com medo que isso comece a aumentar em escala e daqui a pouco muitos dos poderes que eles têm seja mandado embora, seja colocado para fora, seja tirado deles. Até essa mídia mais tradicional aí, que por causa das eleições do ano passado tomaram um certo partido, para dizer do mínimo, foram contra a essa questão do Supremo, foram a favor da PEC. O próprio Estadão, né, um jornal famoso de São Paulo, foi a favor dessa PEC. Né? Então, eu acho que os ministros do Supremo começaram a se sentir acuados. Por tanta gente a favor disso e isso vai limitar meu poder. Ontem eles foram até o presidente Lula. Alexandre de Moraes, Zanin, Gilmar Mendes, os 3 ministros foram até lá o presidente Lula para poder conversar, explicar sobre isso. Estranho, né? Representantes de poderes se reunir contra um outro poder, e esses caras estão falando sobre democracia. Então assim, eu só estou fazendo vocês refletirem. Usem de lógica, porque às vezes não faz muito sentido essas coisas. Então, para concluir, a PEC quer que somente um ministro não possa interferir, tem que ser o colegiado disso. Não acredito que uma PEC igual essa é antidemocrática, pelo contrário, ela está fazendo com que a maioria dos legislativos, que tem representação de todo mundo, não seja travado por uma pessoa só. Isso sim, para mim, faz sentido ser antidemocrático, ok? Independente do seu posicionamento político, a gente tem que aprender a pensar de maneira lógica, né, gente? Então, parem, reflitem, analisem, porque senão a tão estimada democracia vai ser deixada de lado a favor de um partidarismo ainda mais perigoso quando essa questão está dentro do Supremo. É o único dos poderes que não é eleito. Né? São indicações ou são provas, mas é o único que não representa em teoria o povo, é um poder autônomo. Então pensem direitinho antes de falarem na internet lá, às vezes algumas asneiras que eu venho ouvindo, beleza? Então aproveita aí para curtir, compartilhar, comentar, que ajuda bastante a gente divulgar, beleza? E até a próxima.